Olá, pessoal. Tudo bom? Então, estou aqui hoje para fazer um happy hour filosófico, lembrando de algumas aulas de filosofia, lembrando dos meus alunos lá de filosofia, retomando alguns assuntos. Acho que vai ser bacana a gente retomar alguns assuntos, principalmente nesse momento de eleição. Eu trouxe hoje um happy hour filosófico vinculado à eleição de amanhã. Como é filosofia, o tempo pode ser questionado, o happy hour é a hora que a gente quiser e estamos aqui, e a internet as pessoas vão ver a hora que elas quiserem, tá? Então, lembrando que amanhã a gente tem eleição para prefeito, vereador, que são os cargos, né, executivos mais próximos da gente. E vereador é legislativo, né? E eu sempre vejo as pessoas muito decepcionadas, que falam, nossa, o meu candidato mentiu para mim. Meu candidato mentiu para mim. Então eu trouxe aqui para vocês algumas formas de discurso, os tipos de discurso, para vocês não ficarem tão chateados na hora de votar, tá bom? A gente tem, na Grécia Antiga, a gente tem 3 tipos de discurso. Atualmente a gente inclui mais um, que seria o 4º tipo de discurso. Então, retomando, né? Tô vendo que chegou gente aí. Eu vou falar dos tipos de discurso para a gente não ficar tão chateado com o nosso político, tá bom? Vamos lá, então. Lá na Grécia Antiga eram 3 os tipos de discurso: o retórico, o dialético e o lógico-analítico. Hoje a gente inclui o poético também, tá? Eu vou falar um pouquinho deles e vou associar qual é o discurso que o político usa, tá bom? Então, o discurso poético, que ele foi incluído agora, né, mais contemporaneamente, ele está vinculado ao possível, à imaginação. Ele não tem vínculo com a verossimilhança, ele não tem vínculo com a verdade dos fatos. Tá? O discurso poético é onde a gente pode fazer as nossas licenças poéticas, como, por exemplo, a flor sorriu para mim. É uma licença poética, a flor não sorri para mim, né? Não sorri. E deixa eu tirar essa luz aqui que está muito forte. Então, ela é um discurso que traz essa liberdade poética. Bom, beleza. Desse discurso, a gente tem agora excluindo o poético e ficando com os 3 tipos de discurso clássicos, né? O discurso lógico ou analítico é o discurso que parte de premissas admitidas e a partir dessas premissas a conclusão é uma e só uma, apenas uma, né? Ele tem um encadeamento silogístico, que está vinculado ao silogismo, que depois a gente fala do silogismo, mas são os argumentos válidos. Numa discussão, às vezes, a gente está conversando com alguém e essa pessoa, sem querer, ela dá argumentos para você, porque ela se utiliza de falácias. Depois eu vou falar um pouco aqui das falácias também. Então a gente tem que tomar cuidado numa discussão de não dar o argumento para o outro. Se você quer discutir e defender o seu lado, você tem que saber defender o seu lado, né? Esse é o discurso dialético que a gente vai entrar mais um pouquinho em seguida. Então, o discurso lógico e analítico, ele tem um vínculo com a verdade, mas a verdade não é a verdade dos fatos ou a verdade do que eu acho que é verdade. Não tem nada a ver com a sua opinião, não tem nada a ver com a verdade dos fatos. É a verdade científica. Qual que é a verdade científica? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado... Não, como que é? O quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Alguma coisa assim, eu não lembro esse teorema. Mas é um teorema. Ele é indiscutível. Ele é indiscutível. Se alguém lembrar esse teorema aí, escreve para mim, que eu esqueci agora.
Então ele é indiscutível, só que ele é vinculado às verdades científicas. Tem que ser demonstrável, tem que seguir parâmetros científicos, tá? Não é o que a gente acha de verdade. Falar, é verdade que eu sinto amor por você. Isso não entra no discurso lógico-analítico, beleza? Porque não é demonstrável, nesse sentido que a gente está falando aqui. Depois, o outro discurso que a Grécia Antiga nos trouxe é o discurso dialético. A palavra já diz, né? Dois. Pelo menos duas pessoas dialogando. Dialogando não é, no discurso dialético, não é eu falando a minha opinião e você falando a sua e a gente não conversando, como acontece geralmente hoje em dia na internet ou na vida real, que hoje em dia está muito difícil discutir, conversar, porque eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, qualquer um tem a sua, e de opinião em opinião a gente não muda o mundo, né? O que muda é você entender um pouco o argumento do outro e mudar um pouquinho a sua visão de mundo, né? Então, o discurso dialético, ele vai por tentativas e erros, através do diálogo, que não tem um vínculo tão profundo com a verdade como o discurso analítico, e as partes que estão envolvidas nessa conversa vão dialogando até que cheguem a uma solução, a uma concordância que é bom, que todos eles aceitam aquilo como verdade. Então, o discurso dialético ele é muito rico, porque ele parte da valorização da conversa. No meu trabalho como mediadora lá no Sejusc, isso é muito valorizado, porque as partes entram, conversam e chegam à conclusão do que é melhor para elas. Eu, como mediadora, tenho a técnica para ajudá-las a conversar, porque a gente não está muito treinado também nisso, né? A conversar e ver como aquele argumento da outra pessoa pode mudar um pouco o meu modo de ver o mundo, né? Então, lá na mediação, a gente aplica muito esse discurso dialético, é basicamente a linha de atuação, né? E com isso, todos que estão envolvidos ali aceitam uma afirmação, admitem como boa para todos eles. Certo? Aí a gente entra no discurso retórico. O discurso retórico, o objetivo dele não é nem mudar a sua visão de mundo, como dialético, e nem tem compromisso com a verdade científica, e também não tem pretensão de ser poético. O discurso retórico, ele tem um objetivo, que é te persuadir. A persuasão é diferente do convencimento. Eu posso te convencer de que fumar faz muito mal à saúde. Você está convencido, mas você não parou de fumar. A persuasão envolve uma ação, né? Então, o discurso retórico ele é muito profundo. Ele pressupõe envolver você numa ação. E ele vai usar o que for preciso para isso. Os políticos mentem? Não. O discurso retórico, que é o discurso usado pela política e por nós, em algumas vezes, é um discurso que não tem esse compromisso com a verdade absoluta científica que o analítico tem, ou com o melhor para todas as partes envolvidas, como o dialético tem. O discurso retórico, ele quer que você faça alguma coisa, ele quer te levar a uma ação. Então, ele quer te persuadir para você tomar uma decisão. Então, quando a gente vai lá e toma uma decisão e vota, que amanhã, né, aqui no Brasil, a gente vai votar para prefeito e vereador, essas pessoas querem o voto. Elas não estão erradas, elas querem o voto, né?
Elas têm boa índole? Não sei. Elas estão mentindo? Não sei. Eu sei que elas são candidatas e para vencer aquilo elas precisam do voto. Então elas precisam nos persuadir mais do que nos convencer a votar nelas. Né? Então é importante a gente perceber para não ficar chateado depois. Hashtag chateado. Ai, o prefeito que eu votei, ele falou que ia ficar até o fim do mandato, depois ele saiu e foi virar governador. Chateada com ele. Não adianta, não adianta. O seu voto vão ficar querendo, comadre? Tá. Também é uma postura, né? A gente também, né, comadre, acha às vezes que o nosso voto é muito importante. E não é, é só um. De grão em grão a galinha enche o papo. Mas se a gente não votar também, não faz muita diferença no bolo geral, né? Mas é o que a gente tem aqui, é a nossa realidade aqui, é a democracia, né? Que eu também vou falar um pouquinho dela. Então, o objetivo do argumento, do discurso retórico é te fazer tomar uma decisão, tá? Ele não tem vínculo com a verdade. Ele não tem vínculo com a verdade. Ele quer te persuadir. Muitas vezes a gente também faz algumas coisas tentando persuadir os outros a fazerem o que a gente quer, nem sempre baseado na verdade, né? Do que a gente precisa lá que o marido lave a louça. Então você usa um discurso retórico para ele lavar a louça, que não é muito baseado às vezes na verdade, né? Às vezes a gente esquece que a democracia, ela é um governo que pega pessoas do povo, pessoas não preparadas para serem dirigentes. Eu amanhã posso ser presidente. Se eu me candidatar, votarem em mim, não é exigido um preparo. Platão, na sua República, que é um livro que ele escreveu, deixando uma diretriz de como se pode formar uma república ideal, ele ensina, né, ele sugere que aqueles que vão dirigir uma cidade, um país, um estado, sejam preparados para isso. Então, eles fazem o estudo normal que a gente faz até faculdade, depois fica mais 10, 15 anos estudando administração, direito, a coisa pública, e depois fica mais uns 5, 7 anos estudando filosofia, porque ele acredita que é necessário saber pensar e que a filosofia traz isso. Na verdade, a gente não ensina filosofia, a gente ensina a filosofar. E Platão é realmente maravilhoso, ele traz sugestões que, se todos conhecêssemos, a gente podia quebrar menos a cabeça. Muito se falou esses dias, aí um tempo atrás, do mito da caverna, né? O mito da caverna é maravilhoso, é de uma profundidade, de uma riqueza lindas. Um dia a gente fala sobre eles também. Então, voltando aqui sobre o nosso discurso retórico. Não fica chateado, não é mentira. Ele estava fazendo aquilo porque ele precisa do seu voto. Amanhã a gente vai lá votar e é o que eles precisam, tá? Então, o discurso analítico não admite discussão. São afirmações científicas demonstráveis, né? O dialético se aproxima da verdade por acertos e erros e a conclusão é admitida por todas as partes, né? O poético, ele afrouxa a exigência da ligação com os fatos da vida real. E o retórico, né? Ele quer que você faça uma coisa que aquele falante deseja, tá? Bom, para que isso aconteça, o discurso retórico, ele faz uso de alguns tipos de afirmações que parecem argumentos válidos, mas são falácias. Falácias são exatamente isso que eu acabei de dizer. Argumentos que parecem verdadeiros, mas que são falsos. Eu não leio jornal porque jornal tá cheio de falácias. Então, até sugiro para vocês estudarem um pouquinho a teoria da argumentação
para não deixar se enrolar por falácias. E até para, se você quiser, usar falácias na sua argumentação para trazer as pessoas. As pessoas caem muito facinho em falácias, tá? Então eu trouxe algumas aqui para clarear, para vocês terem ideia do que é uma falácia, né? Então, você fala, nossa, mas isso parece tão verdadeiro, mas não é, é uma falácia. Então, uma falácia é aquela que ela apela para a propriedade numérica. Todo mundo faz isso, só você não vai fazer? Então, é o argumentum ad populum. Todo discurso que começa brasileiros, paulistanos, mulheres, já está começando fazendo uso da propriedade numérica, tá? Fique atento. Se você começa a ouvir um discurso que inclui muita gente ali, fica atento com o que vai vir depois, tá? Então, exemplos desse tipo de falácia. O povo brasileiro todo quer me eleger, só você que não? Deu nas pesquisas que eu estou na frente, né? Os Estados Unidos é um país desenvolvido. Como lá existe pena de morte, o Brasil deveria adotá-la. É uma falácia. Parece um argumento muito fácil, muito válido, mas não é. Então, assim, gente, começou com brasileiros, brasileiras, paulistanos, mulheres. Fica atento, tá? Outra coisa, outra falácia do argumento ad hominem, essa é mais conhecida, ela desqualifica quem tem uma opinião contrária à sua. Então ela desqualifica a pessoa e não o argumento. Então vou dar um exemplo para vocês. O candidato agora afirma que, para o bem do povo, os impostos sobre alimentos devem ser reduzidos. No entanto, o público deve saber que, em seu último mandato, o candidato votou a favor do aumento desses mesmos impostos. Devemos concluir, portanto, que o candidato mente descaradamente. A gente isso ouve em todo o debate. O que essa argumentação aqui está fazendo? Desqualificando o candidato e não o argumento dele. Está dizendo que ele é um mentiroso. Ele está usando a retórica tanto quanto esse aqui. E a gente vendo o debate fala, nossa, como o cara é mentiroso, né? Ele mentiu mesmo, olha que baixaria. Fica atento. Se está desqualificando o interlocutor, fica atento. Falácia do argumentum ad misericordiam. Essa toda mãe usa. Te carreguei 9 meses na barriga e agora você faz isso comigo. É um argumento que apela para o coração. Vou ler um para vocês aqui. Meu cliente vem de um ambiente completamente destruído pelo crime e pelas drogas. Seu pai era traficante e foi morto quando meu cliente ainda era criança. Sua mãe também foi castigada pelo destino. A vida dura fez com que se envolvesse com drogas e não conseguisse dar uma educação apropriada aos seus 5 filhos. A família passou por momentos terríveis e nem mesmo alimentos muito simples tinham para comer. Foi essa sua infância marcada pelo sofrimento, abandono, desespero. Foi aí que seu destino foi traçado, tornando inevitável o rumo que assumiu na vida. Não estou dizendo que a vida dessa pessoa não foi difícil. Foi difícil, tá? Dá para ver aqui que foi difícil. Mas usar isso como uma argumentação para tocar seu coração e você ficar com pena e ir lá e votar é uma falácia, né? Não é assim que vai resolver a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa nem exista e talvez quem esteja falando isso não está tão interessado na vida dessa pessoa como a gente imagina. Outra falácia, da generalização apressada, né? Então, a partir de particulares, colocar generalizações. Então, eu tenho certeza que o candidato a presidente da República do Partido das Falácias vai ter a maioria dos votos. Eu fiz uma pesquisa aqui na minha casa e todo mundo que eu conheço vai votar nele. A sua casa não representa o mundo. Por isso que as pesquisas, elas não merecem a nossa credibilidade, porque depende de quantas pessoas foram feitas, onde foram feitas, o gênero das pessoas. É a mesma coisa dessa generalização. Uma pesquisa geralmente é muito pouco para dizer quem vai ganhar ou não. É só uma tendência, uma amostragem. Não é aquilo que é uma lei. Eu voto, às vezes, o voto útil, né?
Eu vejo a pesquisa e voto útil, mas não caiu na falácia também. A falácia da falsa dicotomia, ela quer incitar você a uma decisão, ou isso ou aquilo, ou você é de esquerda ou você é de direita. Não existe outro meio termo. Existem 50 tons de cinza, mas não existem 50 possibilidades de posicionamento político, só duas, esquerda ou direita. Como se esquerda e direita ainda existissem, tá? Vamos lá. Aí assim, a falácia do falto, todo homem é igual. Exatamente, quando a gente fala, todo homem é igual, todo homem não presta, toda mulher é louca, toda loira é burra. Né? É essa última falácia que a gente disse aqui da generalização apressada. A falácia do falso ultimato é uma ameaça de catástrofe se ela não ocorrer. Então, vocês têm que votar em mim, porque se não votar em mim, o país vai à falência. Lembra do ele não, da eleição para presidente? As pessoas se preocuparam mais em dizer para você em quem você não deveria votar, porque se você votasse no candidato que era o ele não deles, o país ia à falência. É uma falácia de falso ultimato, né? O país, ele é feito, a nossa política não depende só do presidente ou do prefeito ou do governador, né? Aí vem aquela falácia que ela é falsa porque ela estabelece uma relação de causa e efeito quando não existe essa relação. Então é assim, ó. O Brasil possui um número excessivo de leis e, no entanto, nunca houve tantos escândalos de corrupção. Portanto, se diminuirmos o número de leis, a corrupção também diminuirá. Pô, mas de onde que a pessoa tirou isso? Se você diminuir o número de leis, vai diminuir a corrupção. Ela fez uma ligação ali que você fala, nossa, eu dormi no meio do argumento porque eu não estou entendendo. Quem está pensando, quem está atento, para e pergunta, mas o que você está falando? Eu não entendi a ligação que você fez. E era exatamente isso que Sócrates fazia. Sócrates parava e perguntava para a pessoa que estava conversando com ele coisas que traziam à tona a argumentação flácida que ela tinha. E aí o pessoal não gostou daquela história de que perguntar não ofende, ofende sim, e mandaram matar o Sócrates porque ele perguntava demais, né? A pessoa que disse, só sei que nada sei, foi envenenada, né? Que era o tipo de morte lá da época, porque ele irritou muitas pessoas fazendo perguntas, né? Tem uma aqui que é engraçada, da falácia dessa falsa causa, que até deixei, não tem a ver com eleição, mas achei que é legal, que fala assim, nas últimas Copas do Mundo de futebol, toda vez que o cantor Mick Jagger vestia a camisa da seleção brasileira, o Brasil perdia. Portanto, para que a seleção brasileira seja campeã na próxima Copa do Mundo, o Mick Jagger deve parar de usar a camisa da seleção. É uma brincadeira, a gente sabe que a camisa dele não tem nada a ver, mas a construção do argumento é falacioso, porque dá um efeito por uma causa e eles não têm relação, tá? Aí tem a falácia do argumento ad baculum, que recorre à ameaça ou força. Não é força física, é força no argumento. Então é assim, faça o que eu estou mandando ou senão você vai ser demitida. A força não está em demitir a pessoa, a força está em colocar isso no argumento, amedrontar a pessoa e a pessoa faz aquilo, porque senão ela vai ser demitida. É um recurso retórico, é um recurso argumentativo falacioso que é muito forte. Outro também, eu jogo bola melhor que você. Não acho. Eu jogo sim, se você não concordar, eu não sou mais seu amigo. Parece besteira, mas as pessoas no dia a dia usam. Se você não fizer isso comigo, eu viro a cara. Se você não fizer isso pra mim, eu viro a cara pra você. A gente usa muito de recurso da força na argumentação. Eu deixei por último uma falácia que está direto na internet, que é irritante, é muito irritante. E ela é chamada, o nome dela é falácia do petitio principii, que é a petição de princípio, que é o argumento circular. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É um argumento circular, é um argumento que não leva a nada. Parece que leva. Você pode ir para uma mesa de bar e ficar discutindo algumas coisas, as pessoas chamam de filosofar, mas não é filosofar.
né? A filosofia não dá, não fica em círculos, né? Nenhuma argumentação válida fica em círculos. E na internet tem acontecido muito e tem sido chamado, né, um nome adaptado de argumento ad nauseam, até levar você à náusea, entendeu? Porque não dá para discutir. Eu trouxe um exemplo aqui, é até uma provocação, mas eu achei que o exemplo cabe, que fala assim. Então uma pessoa fala: o ex-presidente Lula é inocente, deve ser solto, deve sair da prisão. Aí outro fala: mas o que prova que ele é inocente? Ele é inocente, seu julgamento foi injusto e, portanto, deve ser anulado. Ah, tá bom, entendi, mas quais são as provas? A prova é que ele não fez nada. Aí a outra pessoa sai da discussão, porque, meu Deus do céu, não dá para discutir. E isso tem acontecido muito na internet, seja para que lado for, não é só para os Lula livre, ou para o Bolsonaro, ou para o Dória, não é assim, privilégio de ninguém esse tipo de argumentação. É uma argumentação cega, que enjoa, que não dá para ir para frente, e é uma falácia. É uma discussão que não leva a nada. Tá? Então, essas aqui são algumas, né? Eu apresentei 10 para vocês, muito rapidamente, né? E tem mais. Por isso que é legal estudar um pouco da teoria da argumentação, porque ela nos deixa fortes, sabe? Então, é muito difícil discutir quando é assim mesmo, a minha comadre está falando. E hoje em dia, quase todas as discussões são assim, né? A pessoa nem percebe que ela está falando, que ela está falando coisas que não tem nada a ver. Então, ela não dá nem argumento para o seu argumento, como muitas vezes acontece. Às vezes eu estou discutindo com alguém, né? Até o Hamilton já passou por isso. Eu falo: você quer retirar esse argumento? Esse argumento é para mim, né? Aí a pessoa fala: não, mas eu estou falando que é para fazer um argumento para mim. Fala: então eu vou ignorar esse, você busca um argumento para você, para o seu lado da discussão, né? A gente tem que ter claro, então, assim, eu acho que ajuda um pouco pensar que o político não está mentindo, ele está fazendo uso de uma técnica que vem lá dos gregos, que é de antes de Cristo, de 500 anos antes de Cristo, então 2.500 anos atrás, já é uma coisa usada, né? Que é a retórica que quer te persuadir. A gente usa isso no dia a dia, não é errado, eles precisam que a gente vote neles, né? Então, assim, a minha ideia é que amanhã a gente vote, tendo um pouco mais claro isso, não ficar chateado depois, no dia seguinte, que ai, meu político me enganou. A gente fica, mas aí você sabe que aquilo foi um uso retórico, que o objetivo é fazer você dar o voto para ele, né? Como eu posso usar vários argumentos amedrontantes para tentar fazer com que alguém que eu ame pare de fumar. Até falácias, né? Então, o discurso retórico, ele quer te persuadir, quer que você vá lá e faça alguma coisa, tá? Tem gente que chega até o uso da mentira mesmo, para que você faça o que ela quer, né? Aí a gente já está falando de uma manipulação extrema, a gente já está falando até de níveis de perturbação. Não é o caso aqui, tá? E o último ponto que eu queria deixar para vocês, que é sobre a democracia. O Platão, na mesma República, ele coloca que as formas de governo, acho que de um modo geral as pessoas se decepcionaram por projetar um pai salvador. Também tem isso. Ainda projetam um pai salvador, né? Então a gente quer que alguém resolva os nossos problemas também, né? Eu até brinco que
a gente vê muita passeata na Paulista pelos direitos, mas a gente não vê passeata pelos deveres. E a cidadania é um ponto equidistante entre o direito e o dever. Se é só direitos, é como se você estivesse se relacionando com seu pai, né? Seu pai, você pede, ele dá. Tem os deveres também. Os cidadãos têm os seus deveres. E a gente também tem que ir para a Paulista para exercer os nossos deveres. Isso vem a calhar em relação ao que eu estava falando sobre a democracia, porque a democracia, ela tira pessoas do povo, daquele povo. Então, se o povo é muito evangélico, talvez o presidente, o prefeito, o governador, a bancada seja evangélica. Se o povo é muito espírita, talvez o representante seja espírita. Se o povo é ateu, talvez ele seja. A chance de que seja assim é maior. Não me representa, não representa você, mas representa muita gente, né? Então, sobre o recurso retórico, sobre a mentira, quem nunca jogou uma multa por o nome de outra pessoa, né? Quem nunca, pelo menos pensou, se eu pudesse sonegar esse imposto, eu sonegaria, né? Então, o nosso nível de cidadania, ele ainda precisa de crescer, né? A gente é um país jovem, então a gente precisa crescer. Precisamos ir para a Paulista reivindicar os nossos deveres também. E o Platão, no livro A República, ele fala que os tipos de governo, as formas de governo, elas são decorrentes do aspecto psicológico. E aí ele define 4. E eu vou trazer só o da democracia. Depois acho que eu vou fazer uma conversando também sobre os outros tipos de governo para tirar alguns preconceitos que a gente tem. Então, a democracia, ela é fundada na ideia de liberdade, né? Historicamente, ela acontece e ela é fundamentada na ideia de liberdade. A liberdade é ótima, desde que seja minha, né? Porque se eu fizer o que eu quero, o que eu quiser toda hora, vai dar conflito. E assim, geralmente eu quero a liberdade para mim, mas eu quero dizer para o outro o que ele tem que fazer. Lembra do ele não? Eu voto em quem eu quero, mas eu quero dizer para você em quem você não pode votar. Porque se você votar naquela pessoa, você é igual a ela. Se você votar no Lula, você é ladrão que nem ele. Se você votar no Bolsonaro, você é fascista que nem ele, né? Então, essa ideia de que a gente tá nesse sai daqui é interessante, e que tem a liberdade pressupõe responsabilidade. Era isso que eu estava querendo falar agora, que pressupõe responsabilidades, né? Só que o Platão, continuando, né? O Platão, ele diz, mas se é baseado na liberdade, e a gente tem leis, né, que vão regulando essa liberdade, porque se não tiver leis, vira um matando o outro para cada um fazer o que quer. Eu quero ter liberdade para fazer tudo o que eu quero, mas eu não quero que você tenha liberdade para fazer o que eu não quero que você faça. Deu para entender isso, né? E o sistema de governo democrático, ele degenera pela própria liberdade. É bem dialético que o Platão coloca, que dentro daquela síntese já existe a antítese dela mesma, né? E ele tá bem lá na frente, bem lá atrás, né? Isso aqui quem veio falar depois foram os mais modernos. A liberdade excessiva, a liberdade sem limites, ela leva à degeneração do sistema democrático e leva à tirania. Por quê? Se eu quero fazer tudo o que eu quero fazer, se eu quero a minha liberdade ao máximo, que é o que o sistema democrático
é fundado na liberdade, ela no excesso, ela vai levar à tirania. Então é pra gente não ficar chateado e votar amanhã pensando em todos esses tipos de discurso, na utilização do discurso retórico pelo político, que é o que ele tem que fazer mesmo, e também não ficar chateado que a democracia, ela, segundo Platão, degenera na tirania por causa da liberdade excessiva. O Platão fala que a democracia é o pior dos modelos de governo dentre os melhores e é o melhor dentre os piores. Então, é o pior dentre os melhores e é o melhor dentre os piores. Tirando isso, é o sistema de governo que a gente tem, né? É o que está tendo aqui. É assim que vai ser amanhã. A gente vai lá votar com corona, sem corona, com álcool gel. Quem não quer ir não vai, justifica pelo e-título, tá super fácil de justificar agora. Tem liberdade de não ir, tem liberdade de votar em branco, tem liberdade de votar nulo, tem liberdade de tudo. Liberdade é a palavra da democracia. Tem liberdade. É o que a gente tem. A gente vai lá, vota, não fica chateado. Não, a minha intenção é que vocês não fiquem chateados que o político mentiu. Não, ele usou de um recurso retórico, um discurso retórico, para persuadir a votar nele, que ele precisa só do voto, tá? Então amanhã é voto com alegria, sem ficar chateado, tá bom? Que depois ele provavelmente ele vai ter que usar de outros discursos, de outros argumentos dentro do discurso retórico para conseguir outras persuasões, outros votos, outra coisa. A política é bonito por isso, porque ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é de verdades absolutas, ela é dinâmica. E ela nos convida a refletir sobre a nossa capacidade de mudança, né? Capacidade de elaboração da nossa cidadania, se nós estamos atentos aos nossos deveres, se nós estamos só atentos aos nossos direitos, se a gente aceita limites, se a gente coloca limites, se a nossa relação com o político é de exigência como a gente tem com os nossos pais, que eles têm que fazer melhor, que o que eles fazem não tá bom, se a nossa postura é essa, tá bom, gente? Queria trazer isso para vocês nesse happy hour filosófico, lembrando das minhas aulas de filosofia, lembrando dos meus alunos queridos, né? Vou avisá-los também que eu decidi colocar por aqui algumas questões filosóficas, porque existe um certo preconceito de que a filosofia é uma coisa muito difícil, e ela não é. Ela nos ajuda a pensar, a viver melhor, a viver as nossas experiências de uma maneira melhor. Essas pessoas, Sócrates, Platão, Aristóteles, pensaram tantas coisas bacanas que também nos ajudam, como os mais modernos também nos ajudam, né? Muito obrigada, comadre, minha comadre sensacional, que bom que você ficou aqui e espero ter ajudado. Numa próxima a gente fala sobre o silogismo e que legal que amanhã tem eleição, que a gente está vivendo esse momento e vida que segue com bastante alegria, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui, terem me dado a oportunidade de falar, de vocês me ouvirem. Quem tiver perguntas depois pode mandar. E obrigada, Edi. Obrigada, um beijão. E vamos que vamos, tá bom? Um beijo enorme. Todos no meu coração. Tchau, pessoal. Obrigada.